Oi, gente! Estamos aqui então no nosso primeiro Tô Te Ouvindo, comigo, Maria Amanda. E minha primeira convidada de hoje não podia ser outra, né? É a Samira Larcon, que é terapeuta, é minha amiga, é minha comadre, é minha sócia, é meu tudo. Então a gente sempre tá junto, então não podia ser outra pessoa, né? Então o intuito do que eu quero fazer aqui é trazer algumas pessoas para falar um pouco do ramo profissional delas. E é o que a gente vai fazer hoje aqui com a Samira. Então, assim, miga, eu quero que você fale um pouco para as pessoas o que é a terapia integrativa, como que é o seu trabalho dentro da terapia integrativa. Faz um resumão aí para as pessoas saberem um pouco do que você faz. Tá joia. Bom, primeiramente, né, parabéns por esse projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso Hum. total. E muito bacana você trazer focada na área do trabalho das pessoas, né? Assim a gente consegue, principalmente a nossa área, que é a área da saúde mental, Sim, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais nosso trabalho e quebrar um pouco também esse tabu, né, de eu só vou buscar terapia se eu estiver doente, terapia não é para mim, terapia é para loucos ou para sim. depressivos, né? E a terapia, ela vai muito além disso, a psicoterapia vai muito além disso, tá bom? Vamos lá, então. A terapia integrativa, Maria, eu falo que a gente tem que trabalhar três elos principais, que para mim, dentro da terapia, se a gente não buscar esses três elos, ela não acontece. Que é o corpo, mente e espírito. Né? Então, nós vamos trabalhar a matéria, nós vamos trabalhar o espiritual da pessoa e nós vamos trabalhar o mental, emocional. Dito isso, a partir do momento que a pessoa ela tem esse autoconhecimento de quem ela é, do que ela gosta, as suas características, o seu temperamento, ela aprende a lidar consigo mesmo e com o outro. A partir disso que nós vamos buscar trabalhar com as técnicas integrativas. Então, dentro da terapia integrativa, a gente consegue trabalhar com a psicogenealogia, com a hipnose, com a tomadas de consciências e dentre outras, né? A terapia integrativa ela é muito ampla, mas qual que é o foco da terapia integrativa? Não buscar o problema, porque quando um cliente, né, o paciente, ele vem até o consultório, ele acha que o problema que ele traz é o problema que ele está vivendo. Sim, E na verdade não é, sim. né? Ele é só ali a pontinha do iceberg que a gente tem para começar a buscar dentro da história de vida dele o que de fato aconteceu, o que levou ele a chegar a esse problema. Então Uhum. a gente sempre fala que o problema ele é a tua salvação e não o teu problema Sim, real, sim. né? Então eu gosto muito da terapia integrativa por isso. A gente buscar esse todo, né? E a gente vem quebrando esse místico também, Sim, que é né, das importante. pessoas, porque as pessoas elas têm essa resistência com a terapia integrativa pelo medo do místico. Existe a parte mística? Existe, mas vai de profissional para profissional. Então, assim, eu, por ser uma pessoa que sou católica, né, e busco trabalhar dentro dessa minha linha, da minha religião também, então algumas coisas não são permitidas, né? Então Sim, eu busco sempre fugir do místico e ir para o real, aquilo que é verdade, que é a história de vida de cada um. Todos nós temos uma história de vida, uma história de sim, dor, né? E é em cima disso que a terapia integrativa vai buscar. sim. Sempre buscando tratar a causa do problema, né? Não o Não o problema. problema em si. É o que a gente fala assim, né? Quando um cliente vem me buscar, eu tô com depressão. Fala, ai, que bom que você está com depressão. Porque a Uhum. depressão não é o seu problema. A Sim, pessoa se assusta, mas eu tô sofrendo, tá difícil. Eu sei, eu entendo o que você tá passando. Mas a partir do momento que a gente entende e aceita que a depressão, ela é a sua salvação, nós vamos começar a ir para o caminho certo. Então, sim. primeiro vem a aceitação do problema. Uhum. E hoje, o que que você mais utiliza de técnicas dentro aqui da clínica, nas suas sessões? Primeiro, tomada de consciência. Quem eu sou? Eu preciso entender quem eu sou. Então, o primeiro passo que eu faço é ajudar, né, o meu cliente a buscar entender quem ele é. Então, nós vamos para ferramentas básicas para descobrir quem ele é. Temperamento, características, personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada, o que não agrada. Depois, nós vamos para a causa original, que é o problema que ele nos traz.
E aí, dentro disso, que eu vou utilizar algumas ferramentas mais profundas, que entra a psicogenealogia, a hipnose e a terapia SNT, que foi o corpo de tudo, né? Onde Uhum. tudo começou, que a gente vai trabalhar aquilo que a boca cala, o corpo fala. Sim. Né? Então, essas são as técnicas principais hoje do consultório. Acho que é importante as pessoas também entenderem, né, que dentro da terapia a gente precisa do começo, meio e fim, né? Às vezes a Exato. pessoa chega já querendo a solução É. e não é assim, né? É um processo. E não existe tratamento imediato. Eu falo que eu uso muito a hipnose, mas dentro de um contexto do tratamento. E às vezes as pessoas me procuram pela hipnose. Ah, eu tive Sim, indicação de que você faz hipnose. Tá, mas o que, que você busca na hipnose? Elas querem um resultado rápido. sim. Assim como no emagrecimento. Quando a gente Sim, fala verdade. eu gosto muito desse exemplo porque você leva um tempo para adquirir aquele peso. E as pessoas elas querem um resultado imediato para eliminar Sim. aquele peso. E assim é também dentro da terapia, como em tudo na nossa vida. Você não se tornou uma psicóloga da noite para o dia. Eu Sim, não me tornei uma terapeuta da noite para o dia. Então tudo é um processo. Então, o mais importante de tudo dentro do tratamento que a pessoa busca é respeitar o processo. sim. Até porque tem pessoas que vão dar o tratamento com a hipnose, tem pessoa que só olha e fala, não, esse aqui ainda não cabe, né? Esse tipo de tratamento, Exatamente, essa exatamente. técnica. E isso acontece muito comigo. Às vezes as pessoas elas querem vir pela hipnose. Então eu vou fazer toda uma análise Sim. daquela pessoa, Porque da você é a sua profissional, né? exatamente, o estudo sobre aquela pessoa, e aí eu vou entregar para ela um feedback. Olha, eu vejo assim, assim, assim. Nós Uhum, podemos iniciar o seu tratamento por aqui e ir caminhando para a hipnose. Mas há profissionais que eles vão diretamente para a hipnose. uhum. Ao meu ponto de vista, pela caminhada que eu tenho e pela experiência de tudo também que eu já vivi, principalmente dentro da depressão, ansiedade, não é o melhor caminho. Uhum, Então, é importante a gente respeitar o processo. sim. E falando um pouco dessa questão de processo, o que que te levou para a terapia, né? Qual foi a virada de chave que você teve para buscar esse caminho da terapia? Para mim, o ápice foi a depressão. Né? Eu tive depressão logo após o nascimento da Laura, e fui diagnosticada com depressão pós-parto. Mas hoje, com essa caminhada que eu tenho, eu vejo que o nascimento da Laura foi apenas o gatilho para disparar em mim os meus próprios traumas. Então, a depressão que eu desenvolvi com o nascimento dela, com a convivência ali daquele primeiro ano, que é muito difícil, né? O primeiro Sim. ano, primeiro filho, muitos medos, adaptação, né, de uma mãe, você deixa de ser a mulher para se tornar uma mãe, aí você tem que voltar a ser a mulher sendo mãe, então adaptar trabalho, né, e a vida cotidiana, me disparou muitos gatilhos com a convivência da minha própria história de vida. Então hoje eu vejo que a depressão ela veio num contexto, né, desde ali do gestar da minha mãe até ali os meus primeiros anos de vida. Uhum, E aí, através, né, da depressão, eu conheci a terapia. Eu era uma pessoa resistente à terapia. uhum. Então, eu fui meio que obrigada a fazer a terapia. Mesmo o meu sonho sempre foi ser psicóloga. E eu não consegui fazer a faculdade de psicologia na época. E quando eu saí do colegial. E aí veio a depressão, comecei o processo terapêutico e ali eu falei, é isso aqui, eu vou transformar a minha dor numa missão. E hoje eu falo que ser terapeuta, fazer o que eu faço, é uma missão de vida. Ele já está acima de ser um trabalho, sabe? É uma missão pelo que eu passei. Então, cada cliente que senta, né, comigo no sofá, eu consigo sentir assim exatamente a dor que ele está sentindo. E eu vejo que pela experiência do que eu passei, acaba se tornando até um pouco mais fácil para eu ir caminhando com ele Sim, para onde tem que ir, né? Claro que cada indivíduo é único, cada um tem a sua história de vida, mas
é importante a gente, né, entender a dor de cada um. Assim como no meu momento foi entendido a minha dor e ressignificado. Mas pelo que eu passei, eu consigo entrar numa conexão muito grande com Uhum, aquele cliente, sabe? Então, onde os resultados, graças a Deus, são muito satisfatórios. uhum. E hoje, assim, o que que você diria para pessoas que têm vontade de repente, ser terapeuta, ser psicóloga, trabalhar com a psicogenealogia, trabalhar com esses instrumentos, essas ferramentas? Faça. E não vai. Se tiver medo, use do seu medo para se tornar o melhor profissional. As pessoas deixam de fazer muitas coisas pelo medo. Muitas coisas. Mas é importante a gente entender que o medo faz parte da nossa vida, ele faz Uhum. parte da nossa história. E quando a gente tem medo e a gente começa a executar aquilo com medo, a gente faz aquilo com maestria. Porque o medo, ele nos leva a buscar mais, a estudar mais. Então, eu uso do meu medo como um incentivo maior. Eu também ainda tenho medo dos atendimentos, Uhum. né? A gente não sabe a pessoa que vai sentar na nossa Sim. frente, né? Mas eu uso desse medo como um estímulo para dar o meu melhor para aquele cliente. Então, o medo faz com que eu estude mais, com que eu busque mais, né? Aperfeiçoe mais as técnicas mesmo que eu uso. Porque eu prefiro fazer o básico, mas o básico muito bem feito. Sim, é que as pessoas às vezes veem o medo como algo que não querem sentir, né, e o medo é nosso aliado, é Ele é uma o nosso emoção aliado. essencial, assim como a alegria, a É. tristeza, todas são importantes. Sim, todas as emoções, né, elas fazem parte do nosso sistema, então é difícil a gente eliminá-las da nossa vida, Sim, né, e não faria sentido. Então a gente tem que nos conhecer, por isso que a terapia ela é importante, né, a partir do sim. momento que a gente entende como cada emoção reage no nosso corpo e como nós nos reagimos a cada emoção, a gente consegue lidar melhor com as situações, sendo elas boas ou ruins. Sim, Né? e o processo terapêutico, quando a gente consegue ter esse ápice da consciência, ele é incrível, porque ele realmente transforma. A gente começa a entender o para quê, o porquê que aquilo está acontecendo, por Sim, que que você sente determinada dor, por que que o seu corpo de repente está com aquele sintoma. Então, quando a gente entra nesse meio, a gente sai, né, daquela bolha isso, e consegue ver o todo. Então, a observação ao redor já fica diferente, né? totalmente Acho que isso é o diferente. mais transformador. E é muito amplo, né? É Muito. você olhar para o teu filho e você conseguir não ter todas as respostas, mas você entender o teu limite, do que você consegue, do que você pode. E isso é tão mágico, porque muitas vezes, sem a gente conhecer, né, como as emoções, como a nossa história reage em nós, a gente julga, né? A gente julga Sim. pai, a gente julga mãe, a gente julga as pessoas. E aí, quando você abre, expande a tua mente, você já começa a olhar para a atitude do outro de Uhum. uma forma muito diferente, né? Então você já não vê aquilo como se, tá fazendo para me atingir, porque eu tive uma época muito assim na depressão, aquela pessoa tá falando de mim, aquela pessoa tá fazendo isso para me atingir. E não, aquilo fala sobre ela, não fala sobre você, Uhum. né? E isso para mim é o mais gratificante e mágico, É assim. o divisor de É águas, um né? divisor, porque daí é onde que vem o amadurecimento mesmo, né? Sim, é uma caminhada que vai em conjunto, né? Exato. E me fala uma coisa, quais são os seus planos, assim, de repente, para daqui 10 anos? Como você se vê? Maria, eu sempre eu sempre tive um sonho assim de palestrar, né? Então eu me vejo daqui assim uns 10 anos levando a minha experiência de vida para mulheres. Uhum. Eu penso muito sobre isso, eu sonho muito sobre isso, já esbocei muito sobre isso. Um hobby que eu tenho é escrever. Então eu escrevo muito sobre isso e eu me imagino assim, com uma multidão na minha frente de mulheres e eu levando, sabe, minha história, uma missão de vida para elas fazerem se olharem mais, acolher quem elas são, porque na terapia o mais mágico que foi para mim
foi esse autoconhecimento. E eu vejo que o que a gente tem para oferecer para o mundo é tão grande, mas fica muito preso dentro de uma sala. Sim. Então, por que não expandir isso? Então, eu me vejo e num primeiro retiro que a gente fez juntas, até que foi o Nefest, né? Sim. E ali foi a revelação que eu tive, que eu me via sempre num palco com uma multidão na minha frente, assim. Uhum. Então, eu me vejo assim daqui 10 anos. Sim. E um pouco disso você já acaba fazendo, né? Porque sempre tá com uma multidão de mulheres dentro dos É, acampamentos, enfim. isso. Eu acho que Deus tá. Eu plantei, né, a sementinha e assim, eu tô regando. Sim. Eu tô numa caminhada para que a hora que eu chegar mesmo a fazer esse projeto acontecer, eu vejo que eu já passei por um período ali Sim. de plantio, Uhum. cuidado e as experiências vividas nesse caminho vai ajudar a transformar muito mais mulheres, né? Sim. E eu entendo essa questão que você fala quando, assim, o nosso conhecimento fica aqui, porque as pessoas ainda têm essa resistência de dizer que fazem terapia ou estão, Muito, né. Então, assim, muito. se ela começa um processo de emagrecimento, ela sempre vai postar uma foto da nutri, vai repartilhar É, alguma coisa da nutri, vai é, no médico, partilha, vai na é, academia, partilha. E é, a gente que trabalha com a saúde mental, eles meio que têm esse receio de compartilhar algo é. conosco ou tirar uma foto, Foto, ai, né. é. Então a gente fica meio que aqui, né, no nosso mundinho. Isso. Uma coisa que eu coloquei dentro dos meus protocolos agora é sobre isso, porque principalmente para os jovens eles têm muito receio de falar que está fazendo terapia, né? Sim, Então, é, eu sempre falo assim, olha, fica tranquilo, se você me encontrar na rua, você não precisa me cumprimentar, tá? Pra mim tá tudo certo, tá tudo bem. E se gente, você quiser me ela tá falando cumprimentar, isso, mas é uma é realidade uma real. realidade. As pessoas às vezes têm receio de De falar que, né, exatamente. Porque parece que a sensação é que ela vai vir me cumprimentar e eu vou falar, e aí, como é que foi? Você fez exercício? Como que você tá? E sim, não, isso não vai acontecer, isso né? não vai acontecer, gente, Não fica vai tranquila. acontecer, né? É muito Ninguém sai daqui com o restrito. megafone, ó, a É, Samira fez isso, hein? isso. Acho que eu vejo que, assim, um pouco da diferença da terapia para psicologia o psicólogo ele não vai atender familiares, Sim, amigos, né? Por mais que as pessoas elas querem ser atendidas por você, né? sim, É, alguém muito próximo da família, um do outro, né? Então a gente sempre faz uma troca, né? De clientes, pacientes. Na terapia a gente já consegue levar um pouco mais assim, né? Ah, vai tratar a filha, vai tratar a mãe, vai tratar o marido. sim, E uma coisa que eu sempre deixo clara, o que eu converso com um de forma alguma o outro vai saber, sim, porque cada tratamento é individual, cada indivíduo é único. Então, as pessoas têm um pouco de receio disso também, de encontrar, a gente acabar se encontrando e entrar o assunto da terapia. E sim. não, gente, quando eu saio daqui da clínica, eu falo que é automático. Eu pisei meu pezinho lá fora, pronto, eu já desligo tudo. Para mim, eu já faço um Eu delete na também. minha É como se eu cabeça. saísse da bolha. Exatamente. E ali eu já esqueci tudo que aconteceu aqui dentro, porque senão imagina como seria a nossa vida Não, não pessoal, dá, né? não dá. A gente não conseguiria ter leveza na nossa vida. Então, Uhum. a gente deleta tudo aqui dentro dessa sala, né? Então, lá fora, eu vou encontrar com fulano de tal, vai ser o fulano de tal, não é o fulano da terapia, Isso, né? Então, isso é é importante importante. a gente falar sobre isso, tanto na terapia quanto na psicoterapia. Sim. Ah, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm vontade de fazer terapia e de repente tem algum receio. Faça terapia. A terapia, ela salvou a minha vida, ela salvou a minha família e hoje a pessoa que eu sou, tanto pessoal quanto profissional, foi através da terapia. Então, se você estiver com medo, venha com esse medo, para a gente olhar para dentro desse medo, né? O que, que te impede? Porque às vezes não é só o medo de fazer a terapia, eu vejo que é muito o medo do que ela vai encontrar dentro da terapia. Sim, Então, encarar esses problemas, né? A nossa história de vida
é muito mais gratificante do que as pessoas possam imaginar. Então, venha fazer terapia, esse autoconhecimento é muito significativo, ele é grandioso para tudo, né? Você vai ter um desenvolvimento na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, na sua vida social, e hoje existe muito isso, né? As pessoas, essa necessidade de serem vistas, de serem aprovadas pelo outro. Então, a terapia, ela transforma vidas, né? Uhum. E essa Faça esse processo. e essa é a minha missão, transformar a vida das pessoas assim como a minha foi transformada. Sim, incrível. Obrigada. Ah, Obrigada, amiga. Sabe o quanto que eu te admiro, quanto eu torço por você, né? Sei um pouco da sua caminhada, a gente sempre tá junto, uma pela uma outra, pela né? outra, Eu não deixo ela desistir, ela não deixa eu desistir, e assim a gente vai a juntos. gente vai. Muito obrigada, amiga. Amo Ah, você. eu te amo.